Então, vamos lá, irmãos. Nós estamos estudando um pouco sobre a vida cristã. E nós já seguindo, o padrão aí da Confissão de Fé de Westminster, nós já trabalhamos sobre a lei de Deus e já trabalhamos sobre a liberdade em Cristo, a liberdade cristã. E hoje, seguindo aí até a devocional, nós vamos começar a tratar como uma das características da vida cristã, que é a vida de adoração, como o diácono Luciano mencionou aqui hoje pela manhã. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 4. E aí vamos começar a relembrar, alguns princípios sobre a vida da adoração. Então, para iniciarmos aí a nossa aula, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 a 7, depois faremos uma oração. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Gênesis, capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar? Deus, abençoe a nossa aula dessa manhã, nos dirija, segundo a tua bondade, a tua graça, a ação do teu Santo Espírito, para que este nos ilumine e que a tua palavra, ó Deus, nos edifique para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema adoração é um tema que está relacionado a todo ser humano. Nós somos criados, segundo o padrão da nossa teologia, com aquilo que a teologia chama de senso de Deus, ou sensus divinitatis. Todos nós temos esse senso de Deus arraigado em nosso coração. E além desse senso de Deus, nossa teologia vai dizer também que nós temos a semente da religião, ou semen religiones, como a teologia trata. Então o ser humano, ele é um ser que adora. Paulo vai dizer lá em Romanos que essa semente da religião está inserida em nossa vida, de tal forma que quando nós negligenciamos Deus, nós começamos a servir e adorar a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém, como Paulo escreve ali no primeiro capítulo de Romanos, do verso 18 a 30 e pouco, mais especificamente no verso 25. Os homens transformam a verdade de Deus em mentira, desprezam a Deus, são entregues ao seu próprio desejo, às inclinações do seu coração e da sua mente, e por isso, então, passam a adorar a criatura. E aí ele vai dar lá, inclusive,
algumas características, adorar aos animais, aos quadrúpedes, répteis, né? Desprezando o verdadeiro Deus. Essa semente da religião também fica clara quando nós olhamos, dentro da perspectiva antropológica e sociológica, para civilizações que não tiveram contato com a filosofia grega, com a cultura helenística, ou até mesmo com o cristianismo. Você vai para qualquer cultura, estudando qualquer civilização, você sempre vai ver presente nessa civilização a figura da adoração. Seja ao Deus Sol, seja a grande árvore, seja a grande jiboia, seja, sei lá eu quem mais, né? Tupã, não sei. Mas você vai encontrar presente em toda e qualquer civilização a ideia da adoração. O homem é um ser que adora. A nossa geração, com relativismo, uma série de situações que fez com que Deus fosse retirado do nosso dia a dia, também é uma geração que adora. Adora a si mesmo. Adora a riqueza, a ostentação, a vaidade. Mas continuamos seres que adoram. Falando um pouquinho do senso de Deus, Romanos também vai nos dizer que a nossa consciência, mesmo que nós não temos conhecimento da palavra de Deus, o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, faz com que nós tenhamos de modo inato em nosso ser esse senso de Deus. Por isso mesmo, sem conhecer a palavra, a nossa consciência, ela ora nos acusa e ora nos defende, dentro da prática do bem e do mal. Isso pode ser visto dentro da realidade, por exemplo, das crianças, dos infantes, conhecedoras do bem e do mal. Você não precisa ensinar o pecado para elas, né? Você não precisa lá ter um dia lá, vem cá, Juninho, senta aqui que o pai vai te ensinar a mentir. Você não precisa fazer isso. Ele já nasce sabendo, ele já nasce em pecado e nasce como conhecedor do bem e do mal. Só que, conforme ele vai crescendo, se acontece alguma coisa, ou se ele faz alguma coisa, a própria consciência dele já o julga, ou para se defender, ou para fugir, né, da responsabilidade. Isso é o senso de Deus, a consciência mostrando e nos indicando o que é certo e o que é errado. Tanto que quando ele te desobedece, ele esconde, ele foge, né? Ele tenta fugir, inclusive da disciplina. Alguns saíam correndo e a mãe jogava o chinelo, né? Mas por que ele foge? Justamente porque ele sabe que ele está errado. E às vezes fugia e ficava o dia inteiro fora. Voltava à noitinha, mas a mãe não esquece, né? Não era assim? Mas esse senso de Deus, irmão, em nosso coração, então nos julga e nos defende. Nós sabemos se estamos fazendo certo ou errado. E isso caracteriza ainda mais o fato de que somos seres criados para adorar. Se você não está adorando a Deus, o Deus verdadeiro, certamente você está adorando alguma coisa. Não existe um só momento na sua vida que você não esteja adorando alguma coisa. Até quando você diz assim, no domingo de manhã, hoje eu não vou à igreja. Eu estou com alergia. Estou sem voz. É algo lícito. Todo mundo vai entender. E aí você não vem. É porque você está adorando mais
o seu bem-estar do que aquele que te criou. Mesmo porque, quando nós olhamos para as Escrituras e tratando da adoração, nós vemos que desde o início, Deus separou um dia para santificar. Sabemos que esse dia era o sábado. E a própria lei moral vai dizer que nós devemos guardar esse dia. Não mais na perspectiva cerimonial, né, como os judeus faziam, e que foi exigido por Deus para mantê-los em comunhão, dentro de uma liturgia anual, com 7 festas, dentro das quais 3 exigiam que o povo viesse até Jerusalém. Não nesse sentido, mas dentro do princípio moral de que eu reservo um dia para a glória de Deus específica, onde eu vou deixar de correr atrás da minha provisão, confiando que a minha provisão vem do Senhor. Esse é o princípio moral, a confiabilidade. Para aqueles que têm comércio, né, Gabriel? E eu também já tive, eu sei do que eu estou falando. Todo mundo fala assim, domingo vende muito. Você fecha de domingo, isso é uma loucura. Estou demonstrando a minha confiança de que mesmo que tem boleto para vencer na segunda-feira, é o Senhor quem me dá o que eu preciso. E por isso, então, o domingo, que aponta para o dia que Jesus Cristo ressuscitou, o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Pentecostes, que foi o dia em que João recebeu a última revelação, e que a igreja primitiva guardava esse dia para celebrar ao Senhor. Então, nós separamos esse dia para o Senhor. Por isso, todo crente que é um adorador, ele tem a consciência de que as atividades litúrgicas, o serviço litúrgico ao Senhor, ao domingo, não é uma opção para mim, mas é uma responsabilidade. Nós não somos católicos, irmãos, no sentido romano, que tem a premissa de que, se eu for numa missa semanal, já estou livre da obrigação com Deus. Não é obrigação, é privilégio. E quando eu então entendo que a minha vida precisa ser vivida de modo a adorar e glorificar a Deus em tudo que eu faço, o fato de eu estar presente nas convenções que temos no dia do Senhor é um grande privilégio para mim. Então, negligenciar as atividades litúrgicas e culticas e de serviço a Deus, em especial no dia que reservamos para isso, é quebra dos mandamentos de Deus. Ontem mesmo, conversando com meu sogro, o presbítero Dimas, que veio nos dar aí um curso de educação cristã, falávamos um pouquinho sobre o entendimento nosso, sobre a guarda do domingo. Quando nós vamos olhar para a confissão de fé e para os catecismos que nós subscrevemos, nós temos aqui um adendo, né? Nós temos aqui um asterístico. Pelo menos nós da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Porque o entendimento do catecismo, que foi escrito lá em 1634, é que guardar o domingo era o mesmo padrão, ou um padrão muito semelhante ao que o judeu fazia no sábado. Então, por exemplo, pela nossa Constituição, ou melhor, pela nossa confissão, guardar o domingo exige de nós não fazermos absolutamente nada do dia ou dos dias comuns. E que esse dia tem que ser vivido tão somente para o descanso e para o serviço ao Senhor. Nós concordamos com isso. Porém, não numa perspectiva cerimonial. Você vai encontrar, por exemplo,
alguns irmãos de algumas igrejas presbiterianas, que no dia de domingo você não pode fazer nenhum tipo de atividade laboral e nenhum tipo de atividade de lazer. Eu vou pegar um exemplo simples aqui, dentro do nosso contexto. Nós estamos num acampamento de carnaval, que vai pegar lá sábado, domingo, segunda e terça. E aí no domingo, dentro de um contexto de acampamento, todo mundo reunido, nós vamos ter uma palestra de manhã, uma palestra à noite. E aí você tem a tarde de domingo lá no acampamento. Aí alguém chega para mim e fala assim, pastor, nós podemos jogar um vôlei? Qual que é a resposta? Pela confissão de fé? Não. Pastor, eu posso ir na piscina? Não, domingo não. Pastor, podemos jogar uma bola? Não. Pastor, eu posso assistir uma série na televisão? Não. Porque na perspectiva da confissão, você não vai usar o domingo para buscar nenhuma satisfação, nenhum prazer, nenhum lazer ou nenhuma atividade. Pastor, nós podemos vender geladinho no domingo após a escola dominical? Pela confissão de fé? Não. Só que nós temos um entendimento diferente. Primeiro, porque a lei cerimonial já foi cumprida. Devemos guardar o domingo na perspectiva da lei moral, que realmente me proíbe as atividades laborais, econômicas, desde que tais não tenham fins piedosos ou de misericórdia. Vou pegar um exemplo. Pastor, se eu não posso tratar com dinheiro no domingo, por que eu trago a oferta então no domingo? Não tinha que marcar um culto de segunda-feira aí para fazer a oferta? Eu não posso trabalhar com dinheiro no domingo. Seria lógico. Mas veja, fins piedosos. Então, nesse sentido, nós permitimos aí, às vezes, algum departamento da igreja fazer lá uma sobremesa, um geladinho, alguma coisa para vender no domingo. Por quê? Porque o objetivo dessa atividade é um fim misericordioso ou de piedade. Vai ser investido no socorro, no auxílio daquele que não tem, vai ser investido na evangelização, em atividades relacionadas aí ao crescimento da igreja, fins piedosos. Só que algumas igrejas não vão permitir. Nós temos o entendimento que não há problema nenhum. Outra coisa, dentro dessa ideia da adoração e do dia, de guardar o domingo, quem foi na padaria hoje? Levantando, foi na padaria? Foi. Quem vai sair daqui e não deixou o frango assando e vai comprar alguma coisa para comer hoje? Levanta a mão aí. Vai? Vai. Se você estivesse numa igreja que segue esse ponto da confissão de fé e dos nossos catecismos, vocês seriam disciplinados, seus miseráveis. Porque a ideia é que você não pode comprar nem vender nada no dia de domingo. Obviamente que eu tenho uma inclinação para que eu não evite isso no dia do Senhor. Por que eu evito isso? A lógica é simples. Você está aqui na igreja, mas para você comer o frango que você vai comprar daqui a pouco, o frango ele se assa sozinho. O frango está lá no galinheiro, ele fala assim, domingo que vem eu vou me assar. É assim? Não. Alguém tem que ir lá matar esse frango, temperar esse frango, colocar lá na televisão de cachorro, né? Para que você saia todo felizinho da escola dominical, como um crente fiel, que cumpriu a sua obrigação, e vai passar lá para comprar o bendito frango. Só que alguém teve que ficar lá assando esse frango desde as 6 horas da manhã. E aí você chega na maior cara de pau e chega lá para a mocinha que vai te dar o frango, e você fala assim,
Você é crente? Aí a moça, não. Ah, então eu quero te convidar para ir na igreja. Ela falou assim, mas eu não posso, porque eu tenho que fazer o seu frango, miserável. Porque se eu não tiver aqui passar o seu frango, você não tem como comer o frango no domingo. Então, essa perspectiva, eu acho que é uma perspectiva que nós devemos elevar. Eu vou comprar alguma coisa no domingo, uma situação emergencial. Eu vou num restaurante domingo quando não tiver nenhuma opção. Porque para eu estar lá, as pessoas que estão lá, que vão me servir, foram privadas de estarem aqui. Isso é quebra do domingo, irmãos. Porém, pastor, chegou em casa uma visita. O que eu faço? Compro o frango. Você vai mandar o cara embora? Você vai falar assim, eu não posso te receber porque eu não tenho frango assado em casa? Compra, é uma emergência. Eu não estou quebrando domingo? Não, porque você está recebendo alguém em casa. E você vai ter a oportunidade, inclusive, de falar do amor de Deus, porque é um fim piedoso. Agora, se você não vem na escola dominical, porque eu vou fazer um churrasco com meu cunhado. Vai para o inferno seu cunhado. Faz o churrasco para o cunhado no sábado. E convida o cunhado para estar aqui. Pastor, é aniversário do meu filho. Cai no domingo. Tem problema. Que hora que você vai marcar esse aniversário? Um horário que ninguém vai ter que ficar fazendo nada nas atividades que você tem já convencionadas na igreja que você serve. Você vai marcar o aniversário no almoço? Não, porque o pessoal vai ter que trabalhar antes do almoço. Aí não vai vir na escola dominical. Você marca esse trem à tarde, aí. Você tem da 1 às 5 para fazer essa bendita festa. Se não dá para fazer em outro dia. Porque não vai atrapalhar as atividades litúrgicas. E aí, quando você olha para a lei moral, abra lá. Depois a gente vai voltar aqui para a Gênesis. Êxodo 20. Você vai ver aí o terceiro mandamento, né? Não, o quarto mandamento. No verso 8. Onde ele diz: lembra-te do dia de descanso, ou do dia de sábado. Sabate é descanso. Tanto é que o sábado cerimonial era considerado feriado, só isso. Então lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º é o sábado do Senhor, ou o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nele, ou não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, pastor, eu não estou trabalhando no domingo, mas eu pus meus funcionários para abrir a loja. Está quebrando do mesmo jeito. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Eu até brinco aqui, né? A única que não está na lista é a mulher, a esposa. Então, vamos pôr a Zefa para trabalhar, gente. Mas na verdade é o todo, tá? Então nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. Trazendo para o dia nem o seu empregado. E olhando para essa questão do restaurante, da mulher lá do frango, ou da padaria, seja lá, ele está ali para te
servir. Eu deveria me preocupar ao ponto de me organizar para que eu não coloque um peso. Imagine, os cristãos dessa época é tudo mimimizão, né? Tem hora que os caras põem lá, faz campanha como cristão para cancelar, sei lá o quê. Vamos fazer o boicote do produto da Procter & Gamble, porque é uma empresa que não é cristã. Maravilha. Tem isso? De vez em quando você vê aí, movimento aí. Pega uns pastor xarope que vai lá na internet lá. E aí, pegar com um exemplo bem chulo, né? O chapeleiro maluco lá. Chegou, crente não pode comer maionese Hellmann's. Porque Hell é malvado. E homens. Hellmann's, homens malvados. A interpretação do chapeleiro maluco. Então aí, pessoal do poder de Deus, ninguém compra maionese Hellmann's. E não é nada disso, tá? Porque veio, acho que holandês, acho que não tem nada a ver com a tradução livre aí do inglês. Mas vamos lá. Aí os cristãos pegam e fazem um boicote desse. Boicote com outras campanhas aí que não concorda. Aí no dia do Senhor, que é um mandamento de adoração, você não boicota as empresas que abrem no domingo. Muito pelo contrário, você vai lá. O que você está fazendo com esse povo? Incentivando-os e impedindo-os de estarem aqui com a gente. Isso é quebra do quarto mandamento. Veja, não é enrijecido. Tanto é que vai ter o acampamento lá. Pastor, pode jogar uma bola? Pode. Mas, com fins piedosos. Sem dar pancada em ninguém. Né? E correndo o risco, e dependendo lá, se tiver alguma coisa lá, vai ser disciplinado, hein? Então o cara dá uma entrada, você fala, ô meu amado, entra devagar. Pronto. Você tem que glorificar a Deus em todas as coisas. Mas nós não impedimos, por exemplo, de ir lá num contexto de acampamento dos jovens, todo mundo ter lá um momento de lazer. Tranquilo. Desde que não atrapalhe os momentos litúrgicos. Como eu disse, nós também não te impedimos de fazer qualquer outra atividade. Vai ter jogo, pastor, à tarde, vai ter jogo. Vai passar a final do campeonato. Se você for seguir a guarda do domingo na perspectiva de que o judeu guardava o sábado, você vai assistir o final do campeonato? Não pode. Você nem liga a televisão. Dentro da nosso entendimento. Se não for em horário pré-estabelecido de liturgia, de serviço litúrgico, tudo bem. Desde que não te atrapalhe o serviço litúrgico. Vai ser o jogo hoje, vai ser às 6 da tarde. Então esse você não vai assistir, negão. Esse você vai ficar sabendo só do resultado. Porque às 7 horas nós temos culto. E a sua obrigação é estar no culto. E nem o primeiro tempo, porque senão você vai chegar atrasado. Você fala, não vou assistir o primeiro tempo, aí no show do intervalo eu vou tomar banho. Não dá tempo. Né? Você vai chegar aqui 7h20, 7h30. Por amor ao Senhor, então você... vou guardar. Então, a adoração, irmãos, ela tem que ser expressada, como o Luciano disse, em todas as áreas da nossa vida, mas existe um princípio maior para aquele tempo que foi separado e reservado como sendo para o nosso Deus. E o domingo para nós é esse dia. Volte lá para Gênesis. Pois não.
Perfeito. E a quantidade, né? Sacrifício espiritual agradável, né? Perfeito. É o que nós temos dito, inclusive na sequência de culto, né? Se não fosse a obra de Cristo, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como diz Hebreus, nós não poderíamos estar reunidos aqui para adorar. Se não fosse Cristo cumprir com a lei cerimonial, irmãos, nós teríamos que ir 3 vezes ao ano para Jerusalém. Olha só que loucura. Como o povo de Israel fazia, vivia em função disso. Nós estudamos as festas cerimoniais aqui, nós fizemos uma conta, né? Vocês lembram aí? O tanto de sacrifício que se fazia anualmente era um negócio absurdo. Hoje nós temos a graça, irmãos, de ter comunhão com Deus, livre acesso a Deus a qualquer instante, isso é verdade. Mas não isenta a responsabilidade do congregar, que é o que nós vamos pregar hoje à noite, inclusive, né? Nós estamos na sequência lá de Hebreus capítulo 10. Nós falamos da vida fraternal semana passada, hoje vamos falar da vida congregacional, que é a primeira parte do verso 25. Não deixei-vos de congregar. Então, isso é uma exigência bíblica. Então, nós temos um tempo reservado para adorar coletivamente, adorar ao Senhor em culto público. Voltando aqui para Gênesis, então, capítulo 4, veja o que aconteceu. Verso 3. Aconteceu que no fim do quê? No fim de uns tempos. Nós não tínhamos ainda a lei cerimonial. Nós não tínhamos ainda nem a palavra de Deus escrita. Mas quando nós vamos estudar profundamente aqui Gênesis 4, nós vamos ver que essa expressão, aconteceu no fim de uns tempos, é que já havia, mesmo antes da lei, muito provavelmente passado de uma maneira de tradição oral, Adão e Eva para os seus filhos, de que havia um tempo específico para eles virem apresentar oferta ao Senhor. Não foi lá, Caim acordou um dia e falou assim, eu vou fazer uma oferta, Senhor. Não. A expressão no fim dos tempos aponta porque era um período específico. Deus sempre tratou com isso, desde a criação. Você vai ver lá em Gênesis 2, que o fato dele ter descansado no 7º dia, ele já o consagra, santifica aquele dia. Então, desde o Éden, havia, mesmo havendo uma comunhão com Deus diariamente, na viração do dia o Senhor vinha conversar com Adão, com Eva, lembra disso? Mesmo com essa comunhão diária e constante, havia sempre o 7º dia que era santificado ao Senhor. Então, desde o Éden há esse princípio para a adoração. E mesmo depois do pecado, nós vemos que esse princípio é passado de pai para filho. Por isso, Caim e Abel, no fim de uns tempos, que aponta para uma data determinada, eles vieram adorar ao Senhor. Isso também fica claro, irmãos, quando nós estudamos em Gênesis capítulo 1, o fato de que Deus criou os grandes luminares para determinar a agenda de Deus. Deus já estabeleceu quando seria cada uma das suas festas até a consumação do século. Nós estudamos isso recentemente. Se você olhar aí um pouquinho, volta aí uma página, Gênesis capítulo 1. Verso 14. Gênesis 1:14 vai dizer: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação
entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então nós vemos que Deus criou os luminares para estabelecer a agenda. A tradução aqui para o termo estações, nós já vimos que não é a melhor tradução. A palavra traduzida para estações, você vai encontrar lá em Daniel, por exemplo. Deus é quem estabelece e remove reis, né? É Ele que muda as estações. Então você tem uma palavra específica ali no hebraico para estações, no sentido da primavera, verão, outono e inverno. Aqui a palavra não é o zoem, se não me engano, que é traduzido por estação. Aqui a palavra é moed, ou moedim, que nós já estudamos, que é compromisso, uma agenda litúrgica. Então o sol e a lua, segundo Deus, foram criados não só para fazer a separação entre dia e noite, mas para estabelecer esse compromisso, essa agenda de Deus, além do calendário anual. Então, desde o início, Deus estabelece esses moedim. Você vai lá para Levítico 23, você vai ver, essas são as festas fixas que o Senhor estabeleceu. E lá o termo usado é moedim. Então essa é a agenda, o compromisso que Deus estabeleceu. E aí ele vai tratar das 7 festas litúrgicas. Quem estabelecia o dia da Páscoa não era o judeu, foi Deus. Quem estabeleceu o dia de pães asmos, o dia da festa das primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, são as 7 festas, foi Deus. E ele estabeleceu isso como? Criando os luzeiros, o grande para dominar o dia e o menor para a noite. Então, isso já é estabelecido desde sempre, irmãos. Eu não sei quanto a você, nós não seguimos o calendário lunisolar, nós seguimos o calendário lunar, mas não sei se você já se perguntou, né? Por que cada ano a Páscoa cai num dia diferente? Ou por que o carnaval cada ano é numa data diferente? Porque, na verdade, quem estabelece essas datas no nosso calendário são as datas que o Senhor determinou desde o início. Quer ver um exemplo? A Terra roda em torno do Sol, não é isso que nós sabemos? Numa rota elíptica, que não é circular perfeita, mas ela é achatada em alguns momentos. Por isso que você tem as estações do ano. Quando a Terra está passando mais perto do Sol, você tem ali primavera e depois verão. Quando ela está na rota mais longe do Sol, você tem outono e inverno. É chamado de equinócio. Muda por causa da inclinação da Terra. Então você tem o equinócio que vai ser primavera no hemisfério norte. E aqui vai ser outono. Né? E depois que ele está na sequência aí do trajeto, e se inverte por causa da inclinação. Mas o equinócio significa equivalente, de onde vem a palavra equivalente, que é igual. Então o equinócio significa noite igual o dia. O dia vai ter 12 horas e a noite vai ter 12 horas. Então, com esse equinócio, mesmo sem nenhum conhecimento, o judeu sabia quando estava começando o ano. Porque era só esperar. Quando o tempo do dia ficava igual ao tempo da noite, opa, tem um equinócio. Aí eles aguardavam, depois que identificou isso, a primeira lua nova, que é aquela lua do risquinho lá. Opa, apareceu então a lua nova,
começa a contar o primeiro dia do mês como equinócio, o primeiro dia do ano. Aí Deus estabelece assim as festas. A partir daí ele fala, ó, no dia 14 do primeiro mês é Páscoa. No dia 15, primeiro mês, pães asmos. E assim sucessivamente. Definido isso, você tem então, por conta não do equinócio, mas do equinócio somado à primeira lua nova, essa variação no nosso calendário. Aí você identificou lá qual que é então a Páscoa. Você pega a Páscoa, identificou ela, ela vai mudar. No caso, como nosso calendário foi definido pelos papas, ele joga a semana que cai o dia da Páscoa judaica, o domingo que vier dentro dessa semana, eles vão chamar de domingo de Páscoa. Por isso que a Páscoa cai sempre só que não é Páscoa. A Páscoa, às vezes, vai cair qualquer dia durante a semana judaica. Só que o católico joga no domingo e chama esse domingo de Páscoa. Não é. É domingo das primícias. Porque Jesus ressuscitou nas primícias. Então, o domingo, dentro daquela semana, sempre vai ser domingo, ou o primeiro dia da semana, ou a festa das primícias. Mesmo que caia no primeiro dia, pastor, há a possibilidade de cair o dia da Páscoa, no mesmo dia das primícias? Sim, se naquele dia for o domingo. Tudo bem? Conforme vai passando o tempo, cada ano, a Páscoa vai ser num dia, mas a festa das primícias vai ser sempre no domingo. Então nós não celebramos a Páscoa, mesmo porque Cristo já fez. Nós celebramos primícias, ou seja, a ressurreição de Jesus. Então, mas o católico chama de domingo de Páscoa. Aí ele pega o domingo de Páscoa, que foi determinado pela semana lá do calendário judaico, aí ele joga 40 dias antes e chama isso de Quaresma. E aí com a Quaresma ele define a quarta-feira de cinzas, e a partir da quarta-feira de cinzas ele define o dia da carne deles. Por isso eles celebram lá o carnaval, e o carnaval também muda de ano em ano, porque o carnaval tem que ser 41 dias antes do domingo de Páscoa. Então é por isso que varia. Mas quem que estabeleceu então as festividades? Deus. Havia tempo específico para a adoração. Mesmo que a comunhão com Deus seja diária, existe um tempo específico para a adoração. É o que nós fazemos aqui, irmãos, aos domingos. É o dia que separamos para nos reunirmos como família do Senhor para adorá-lo. E quando eu desprezo isso, eu estou dizendo para mim mesmo, para o mundo e para o próprio Deus, de que eu não estou adorando a Ele, mas eu estou adorando outra coisa. Por isso, a primazia da adoração é uma demonstração da nossa confissão de fé. Porque todo domingo a gente sai com a Biblinha lá debaixo do braço e vem para a igreja. Porque nós estamos confessando diante dos homens que nós reservamos esse dia para adorar ao Senhor. Aí quando o vizinho fala assim, fulano é crente? É. Mas ele não vai domingo na igreja, ele lava o carro. Todo domingo ele lava o carro. É porque está adorando o Deus dele. É o que você está falando. E o Deus dele é quem? O carro. Mas ele vai jogar bola todo domingo de manhã, só vai no culto à noite. O que você está falando? Quem que é o seu Deus? O futebolzinho, a pelada de domingo de manhã. Guardar de um dia para adorar ao Senhor, irmãos, é uma confissão diante
dos homens. Aí o cara ainda vai te indagar, ele vai falar assim, mas você vai no domingo de manhã e de noite na igreja? Aí é a hora, né? Aí é a hora. Aí você fala assim, por que você não vai? Eu não vou não. Então, porque é o seguinte, o domingo para mim é o dia que eu reservei para adorar o meu Senhor. E para declarar para o mundo quem é o meu Deus. O que você faz domingo? Eu estou andando de bicicleta. Quem que é o Deus desse miserável? Ele mesmo. Ele pôs o exercício físico como sendo o alvo da sua própria adoração. Não, eu gosto de ir no pesqueiro domingo de manhã, que é mais tranquilo. Quem que é o seu Deus? Ou não, eu gosto de limpar a casa de domingo, pastor. Quem é o seu Deus? E é isso que você está testemunhando para o mundo, irmãos. Em casa, as crianças desde sempre, vou ter prova na segunda. É um problema seu. Deus não tem nada a ver com isso. Quem que marcou essa prova? O professor de biologia. Então, o problema é dele. Esse professor de biologia é um problema. Só marca a prova de segunda. Vem comigo. Mas eu tenho que ficar em casa, pai, que eu tenho que estudar, que eu tenho prova na segunda. Por que você não estudou na semana, miserável? Então você vai estudar da 1 às 5. Porque 6 horas vai tomar banho, porque nós temos culto. E se eu for mal na prova de amanhã? Aí você vai se ver comigo. Porque já era para você ter estudado esse negócio desde sempre. É um bimestre. O professor não deu aula na sexta-feira e marcou prova na segunda. O professor está te dando isso já faz 2 meses, miserável. Se você não estudou, o problema é seu. Mas é o concurso. Veja a questão do concurso, né? Nós fomos abrindo mão, irmãos, da nossa confissão de fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Adventista faz concurso de sábado? Não faz. Tem lei que protege. Por que que nós abrimos mão disso? Porque nós estamos preocupados com a nossa manutenção, cara. Nós não estamos preocupados em adorar ao Senhor. Tem um filme antigo, o pessoal mais novo aí de cabelo branco vai saber. Carruagem de Fogo. Quem já assistiu Carruagem de Fogo? Só os novinhos. Se você não assistiu Carruagem de Fogo, vou te colocar como tarefa. Procura aí, deve ter algum lugar aí, algum stream aí que você vai conseguir assistir. Você fala, lá vem o pastor com aquele filme velho. Mas esse você tem que assistir, é um clássico. Vou te dar só a sinopse, não vou te dar o spoiler não, tá? Conta a história de um atleta judeu e de um atleta cristão. Se não me engano, nas Olimpíadas de Londres. E esse atleta cristão, ele era o Bolt da época. Sabe quem é o Bolt? Ele é o melhor corredor da época. Problema. O Comitê Olímpico Internacional definiu que o final da prova seria no domingo. E aí você tem que assistir o filme para saber o que acontece. Tá bom? O que você faria? É medalha de ouro na certa. Só que nós estamos falando de uma época em que os cristãos levavam muito mais a sério a confissão de fé de guardar o domingo. E aí você vai ver lá o desenrolar do filme. Acho que foi ganhador de Oscar, melhor trilha sonora, alguma coisa assim. É um filme que vale a pena. Se você nunca assistiu, vale a pena. Carruagem de Fogo. Lembra? Você vai ver lá, você vai... agora eu lembro. Assista. Então, irmãos, voltando aqui para a nossa aula,
nós vimos que a adoração é algo que está intrínseco em qualquer homem. E o que significa então adorar? De um modo geral, nós podemos dizer que a adoração é o ato de render tributo, honra e glória a um ser, seja divino ou não. Quando você deixa de estar na casa do Senhor para lavar o seu carro, você está rendendo tributo, honra ao seu carro. É adoração. Quando você faz isso em qualquer outra coisa, você está rendendo tributo, honra e glória a esta coisa, ao invés do Criador, do qual é bendito eternamente. Amém. Então, enquanto nós não resgatarmos que Deus estabelece tempos para adorar, irmãos, nós teremos dificuldade. Tem uma citação que eu coloco aqui que diz assim, na confissão: a adoração é imperativo do mesmo modo que a religião é própria do homem. Desta forma, não podemos separar a adoração da religião, nem que a adoração se caracterize pelo culto silenciosamente eloquente do permanecer frente ao espelho com o ar de sacerdote e divindade. Ou seja, a vaidade, né? A adoração de si mesmo. Tem gente que fala assim: hoje não dá para ir no culto, não dormi bem, olha aqui, olha minha cara, não dá para ir no culto. Deus está preocupado com a sua cara? Você está com olheira? Está preocupado com a disposição do seu coração, meu amigo. Estou sem roupa para ir no culto. Por que você está pelado agora? Está andando pelado na rua? Mas aí é a vaidade, né? Vem com o mesmo vestidinho todo domingo, não tem problema. Pode ser que uma fofoqueira ou outra que está aí, porque sempre tem, vai observar. Mas é joio, não esquenta a cabeça com joio, não. Deus não vai ver que você está com a mesma roupa. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, às vezes, se o seu Deus é a vaidade, aí você não vai vir. Você não está aqui para adorar o verdadeiro Deus, você está aqui para se promover. E aquele miserável que chega atrasado no culto e resolve sentar na primeira cadeira. Ele vem e faz o desfile. Para mostrar o terno novo, a beca nova, ou vestir o salto novo, salto 15 novo. Você não vem para desfilar, meu amigo. Você vem para adorar. Agora, quem vem para ser adorado, aí ele quer se aparecer, né? É o que os fariseus faziam. Erguiam as mãos e adoravam no canto das praças para serem vistos pelos homens. E Jesus fala, já receberam a recompensa deles. Queriam ser vistos, foram vistos. Deus ouviu a oração dele? Não. Cuidado, irmãos. Às vezes o fato, até mesmo de estar no culto, mas com intenção errada, você não está adorando o verdadeiro Deus. E é isso que vai tratar Gênesis. Vamos dar uma olhada aqui? Gênesis 4, volta para lá. Aí nós temos aqui o padrão, então, de Caim e Abel. Ambos vieram trazer oferta para quem? Veja lá, o verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para quem? Ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho gordura desses. Também a quem? Ao Senhor. Esse é o contexto. Ambos vieram adorar ao Senhor. Só que a palavra de Deus diz que Deus se agradou de um
e da sua oferta, e não se agradou do outro e de sua oferta. Nós já estudamos isso em outro momento, só para relembrar. Você vai encontrar, por exemplo, teólogos que vão dizer que Caim foi rejeitado por conta da sua oferta. Ele trouxe... O que ele trouxe aí? Fruto da terra. E Abel trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Mas quando você vai estudar a fundo aqui o hebraico, falar que Abel trouxe das primícias não desqualifica a oferta de Caim, mas qualifica a oferta dele. É um termo que serve para qualificar a oferta de Abel e não para desqualificar a de Caim. Mesmo porque, muito tempo depois, com a lei cerimonial, você vai ver Moisés registrando na lei que o povo tinha que trazer fruto da terra como oferta. Você tem lá uma jabuticabeira, tudo bem? Todo ano ela tem um monte de flor, e aí da noite para o dia pipoca um monte de jabuticaba. Qual que foi a primeira? Você trazer a primícia. Tem como? Você fala, meu Deus, qual que é a primeira jabuticaba agora? Está vendo que eu estou sendo claro aqui? Falar das primícias não desqualifica a oferta de Caim. Porque trazer do fruto da terra... Plantei batata. Qual que cresceu primeiro? Fruto da terra. Tem como você saber? Não tem, cara. Então o que você faz? Você colhe a primeira... Você fala, na minha primeira colheita é a primícia. Ótimo. Mas significa que é a primeira batata que germinou? Não tem como saber. Então, Caim trouxe do fruto da terra. Ótimo, não tem problema nenhum com essa oferta. Se houvesse problema com essa oferta, Deus não teria colocado isso como aceitável na lei. Agora, toda vez que a lei vai falar de oferta de animais, aí ele trata de primícias. É o cordeiro de um ano, ou é o que abriu a madre, a primeira cria lá da sua vaca, a primeira cria não sei do que. Aí sim, primícias. Então veja, nós temos aqui 3 figuras importantes na adoração, irmãos. Podemos até colocar 3 mas fica mais centrado. O alvo da adoração, ou seja, aquele a quem você está rendendo tributo, honra e glória. Quem é o alvo da sua adoração? No caso, os dois vieram trazer oferta para quem? Para o Senhor. Então, o alvo da adoração deles era o Senhor. Você tem que saber, quando você vem aqui ao culto, primeira coisa, eu estou indo lá fazer o quê? Quem que é o alvo da minha adoração? Vou lá para o pastor me ver, porque senão ele vai falar. Se for isso, miserável, você está perdido. Não, eu vou lá porque eu vou ver o fulano, eu vou ver a fulana. Eu vou lá porque eu estou sorteiro, tenho que arranjar uma mulher. Qual que é o alvo do seu coração? Quem que é o Deus que você está vindo adorar? Tudo bem? Primeira coisa. Segunda coisa da adoração. A oferta. O modo como você está vindo adorar. No caso, Caim foi fruto da terra. No caso de Abel, primícias do rebanho, a gordura desse, sacrifício. Mas isso qualifica a oferta de Abel, não desqualifica de Caim. E aí o terceiro ponto aqui da adoração, que é o agente da adoração. Você. Então você tem o alvo, tem que ser o Senhor. A oferta tem que ser como Deus quer. Não como você quer.
Vamos imaginar que hoje você resolve ir no culto à noite trazer uma galinha preta. Aí sentir no coração, pastor. É aceitável? Não é como você quer. Não, eu quero vir, pastor, com vestidos esvoaçantes, vir entrando, dançando, adorando ao Senhor, como se eu estivesse bailando. Não. Isso é vontade do seu coração, que é pecador, miserável, enganoso. Você tem que vir adorar como Deus determinou. Depois nós vamos estudar isso mais para frente. E a terceira, então, ponto aqui da adoração é o agente, o adorador. E é aqui que nós vamos ver o problema de Caim e Abel. Vamos dar uma olhada aí? Então eles trouxeram a oferta. Ainda no verso 4 diz, agradou-se o Senhor de quem? De Abel, e só de Abel? E de sua oferta. Veja que não dá para separar aqui, mesmo sendo distinto, o adorador e a adoração, né? O ofertante é a oferta, mas Deus olha e vê um pacote só. O que eu quero chamar a sua atenção? Se você, como adorador, você pode ter um coração desejoso, sincero, mas se você apresentar a oferta correta, o que Deus faz? Ah, coitadinho, ele só não sabia fazer. É isso? Deus rejeita a oferta e você. Se você tem um coração que o alvo não é o Senhor na adoração, mas vem e apresenta uma oferta correta, o que Deus vai fazer? Ele é malvadão, mas ele apresentou o que era certo. Deus vai aceitar? Não. Mesmo sendo distinto, o adorador e a adoração, o ofertante e a oferta, no pacote Deus vê o todo, o conjunto. Então vamos lá, Deus aceita Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que aconteceu? Caim foi lá e falou assim, a oferta está errada, Senhor. Não. Ele irou-se. Já mostra que o negócio dele ali o problema era outro. O que mais que ele fez? Irou-se, pois, sobremaneira, não foi assim um descontentamento, uma ira pesada, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que tu andas irado? Por que está nervosinho? E por que você está aí com esse semblante caído? Você já viu uma pessoa de semblante caído, irmãos? Quando a pessoa cria lá uma expectativa, de repente não acontece, você vê a frustração na cara dela. Eu vejo isso constantemente, né, na face dos meus filhos. Eles vêm e me pedem alguma coisa, eu falo, não. Cai o semblante. Aí eu olho, o Senhor trata com ele agora. Que o pecado jaz à porta e cumpre a ele dominá-lo. Mas você vê isso na cara das pessoas. Caiu o semblante de Caim. Agora veja o que Deus diz para ele no verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus fala alguma coisa da oferta aqui? Não. Fala da postura de Caim. Mesmo porque a oferta não tem pecado. Existe um pecado contra a oferta dele? Olha, o pecado jaz aí ao fruto que você me apresentou. Não. Está falando da postura e do procedimento de Caim. Então veja, irmãos. O alvo, o Senhor. A oferta tem que ser conforme Deus quer. E a postura do coração tem que ser sincera. Não dá para apresentar uma oferta correta com uma vida incorreta. Deus vai rejeitar os dois. E o contrário também é verdade.
Você pode ter até uma vida correta, vamos assim dizer. Mas se você apresentar uma oferta que Deus não pediu, vai acontecer como Nadab e Abiú. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Morreram. Deus rejeitou. Agora veja, para confirmar isso que eu estou te dizendo. Abra a sua Bíblia lá na primeira epístola de João, nós já estamos finalizando. Primeira epístola de João. Deixa eu achar aqui que toda vez eu uso esse texto, mas eu pulo ele aqui no marco. Capítulo 3, verso 11. Todo mundo abriu aí? 1 João, capítulo 3, verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros. Não segundo quem? Caim. Que era de quem? Que era do maligno. E assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más. E a do seu irmão, justa. Caim era mau. Ele veio ao Senhor e apresentou uma oferta aceitável ao Senhor. Mas quando Deus olhou para o coração desse infeliz, viu que ele era mau. O que Deus faz? Rejeita tudo. Ele e a oferta. Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E no verso seguinte, que é o 7, ele diz: deixa o perverso o seu caminho, converta-se. Porque se nós não tivermos um coração convertido, irmãos, prostrado verdadeiramente diante de Deus, se nós não tivermos passado pelo novo nascimento, lavado no sangue do Cordeiro, as nossas vestimentas, você pode até apresentar o culto correto. Mas se você não foi justificado em Cristo, Deus está rejeitando a sua oferta, mesmo se ela for correta. Por isso, quando você vem ao culto, você tem que questionar o seu coração, a sua intenção, o porquê que você está aqui. Porque senão a sua adoração, mesmo que seja um culto segundo o padrão que Deus estabeleceu, esse culto vai ser rejeitado. Deus não aceitará. É o que ele vai falar em Isaías, capítulo 1. Deus fala: eu estou cansado, porque vocês vêm aqui me adorar, mas estão com as mãos cheias de sangue por causa dos seus pecados. Vocês estão vivendo continuadamente na prática daquilo que você sabe que não me agrada. Aí depois vem no domingo com a cara lavada, mas com as mãos cheias de sangue. Eu não tenho prazer. Antes o diácono fechasse a porta, ele vai dizer em Malaquias também. Porque a oferta que você está trazendo é uma oferta cega, coxa, doente. Entrega isso para o seu governador, vê se ele aceita. O contexto de Isaías mostra o coração mau. O contexto de Malaquias mostra a oferta errada. Deus não aceita, nem num caso, nem no outro. Deus chega lá em Isaías capítulo 1, depois você lê lá do verso 10 até o verso 20. Isaías capítulo 1 ele diz assim: eu não tenho prazer na adoração, porque vocês não estão deixando da prática pecaminosa. Só que o capítulo, essa perícope termina com um convite. Ele vai dizer lá no verso 18 para frente: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor.
Que verso que é esse aí, irmã Sueli? Me ajuda. É o 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos, como a escarlata ou como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Mas veja, sem a purificação de Deus, irmãos, o nosso culto não será aceito. Você vai vir aqui domingo após domingo e o seu culto será rejeitado. Sem vida com Deus, sem um coração procedente de uma prática justificada, de alguém que deseja realmente se arrepender e mudar de vida diante do Senhor, esse culto não será aceito. Por isso que na liturgia do culto, como Deus estabelece, há um momento de que nós chegamos diante de Deus e falamos, ai de mim, porque sou pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim, como Isaías fez no capítulo 6. E aí a palavra diz que Deus então, com a tenaz, tira a brasa viva do altar e o purifica, para que depois então ele se coloque à disposição. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, sem vida de santidade e pureza, a sua adoração é um engano. Antes você tivesse ficado em casa assistindo, sei lá eu o que lá na TV. Porque se o alvo da sua adoração não for o Senhor, verdadeiramente, se a sua oferta não for uma oferta bíblica, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, e se o seu coração não for um coração sincero, de alguém que se entregou a Cristo e que foi justificado nele, você está perdendo tempo. E é por isso que muitas vezes o culto se torna tão chato para você. Você não entendeu nada. Nós somos seres que adoram. Agora, a grande questão da sua vida que você tem que responder hoje é: a quem você adora? E como você adora? Deus aceita a oferta de Abel, a adoração de Abel, porque ele veio adorar ao Senhor. Apresentou uma oferta correta. E segundo 1 João 3, as suas obras eram justas. E Deus recusou a Caim e a sua oferta, mesmo sendo uma oferta correta, porque as suas obras eram más. Quem tem sido o alvo da sua adoração? Você tem que responder isso para você. Por que você vem aqui aos domingos? Por que você volta aqui no culto, no serviço litúrgico? Por que você consagra o domingo como dia do Senhor? Quem é o seu Deus? Como você adora? Você está adorando de acordo com a sua vontade, de acordo com a imaginação? Ou segundo o padrão que o próprio Deus estabeleceu? E ainda respondendo como você adora, como está a sua vida de segunda a sábado? Quais são as práticas que você tem tido? Você tem lutado contra o pecado? Você tem se arrependido? Você tem se consagrado a Deus? Porque senão, querido, o seu culto vai ser rejeitado. E não só o seu culto, você. Porque Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Quero terminar a nossa aula dizendo o seguinte: nós somos seres que adoram alguma coisa. O desejo do meu coração, como seu pastor, é que você seja um adorador que adore ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Para Deus aceitar a sua adoração. E como diz lá Isaías capítulo 1, ainda verso 20,
se ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Eu acho que aí esse é o verso 19. Aí o verso 20 vai dizer, porque a boca do Senhor é quem está dizendo isso. Se Deus prometeu isso, irmãos, se nós adorarmos Ele corretamente, Ele vai nos abençoar. O zelo do Senhor fará isso, porque a boca dele é quem diz. Tem irmãos que vêm no culto e no momento já chega, já atropelado, já bagunçado, já querendo ir embora. E aí na hora que tem um momento específico de contrição, que é o ai de mim, ele acha que é uma pausa para ver quem mandou mensagem no WhatsApp. Não é pausa para você ver mensagem no WhatsApp, meu amigo. A contrição é aquilo que Tiago fala. Humilhai-vos no Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor. Transforme o vosso riso em pranto. Nós estamos diante do Deus justo. Um Deus que é soberano, supremo. E que não aceita brincadeira. No sentido de você vir aqui de modo falso. De Deus não se zomba, diz Paulo. Se você vier adorar, venha de todo o teu coração. Quando você vem se consagrar no domingo ao Senhor, faça isso com todas as tuas forças. Ao Senhor. Para a honra e glória do Senhor. E Ele certamente te abençoará. Que Deus assim nos fortaleça. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colaboração? Fique à vontade para participar. Perfeito. Se você tiver um procedimento correto aí, meu amigo, vai estar tudo certo. Aí levou ele ainda para um pecado. Uma sequência de pecado. Um abismo chama outro abismo. Né? Então, irmãos, que nós possamos rever a nossa postura diante do Senhor. Inclusive com as nossas práticas para com o domingo. Pois é um momento para nós confessarmos diante dos homens quem de fato é o nosso Deus.